Ser Mais já de volta com você e eu já estou aqui com o professor Jair Santos para mais um quadro Construindo Conhecimento. Hoje o nosso assunto é como aprender com os próprios erros. É isso, né, professor? É isso, Suzana. Boa tarde. Oi, tudo bom com bem? você? Não tão bem quanto você, mas enfim, estarei, né? Claro, Minha vozinha vamos está fazer melhorando. ficar. Exatamente. Professor, diz aquele ditado, né, que errar é humano. Agora, também não pode virar a regra, né? Errar o tempo inteiro, certo? Na verdade é o seguinte, você está falando com um especialista em erros, porque eu já errei muito. Eu também. Já errei. Você todo errou mundo, também? todo mundo, né, Legal, professor? legal. Acho que a partir do momento que a gente consegue reconhecer que errar, não é que errar é humano, acertar é humano. Só que na caminhada de acertos, de modo inevitável, a gente vai errar. Só não erra quem não tenta. E quem não tenta acaba não conseguindo resultados. O Walt Disney dizia que a gente erra 100% das tentativas que a gente não faz. Então é necessário tentar e a tentativa leva ao erro. O importante cada vez mais é aprender com os erros cometidos. Aí reside provavelmente a matéria-prima das pessoas bem-sucedidas. Elas conseguem tirar proveito dos erros que aconteceram. Elas conseguem olhar para trás e perceber aquilo que não deu certo e assumem a responsabilidade. Existiria, a gente falou do Walt Disney, né? Existiria mais algum outro exemplo para a gente passar para o pessoal de casa? Pessoas que erraram e a partir desse erro, então, conseguiram alavancar e ir para frente e hoje em dia são um exemplo de sucesso? Claro, inúmeros erros. O Santos Dumont, por que 14 bis? Porque teve o primeiro bis, o segundo bis, o terceiro bis, e ele conseguiu voar num 14 bis. Ah, olha Se não só. tivesse, provavelmente teria o 15 bis, o 16 bis e por aí vai. Thomas Edison, no desenvolvimento da lâmpada elétrica, quando após 1000 tentativas ele ainda não havia sido bem sucedido, ele disse, encontrei 999 formas de como não fazer. Quer dizer, ele errou tanto, mas então, na 1000 ali, na sua última tentativa, ele conseguiu. Qualquer biografia bem-sucedida, você sempre vai observar uma quantidade muito grande de equívocos, acompanhada de uma palavra chamada resiliência, que é a capacidade de recuperação, acompanhada de uma palavra chamada resignação. Eu não vou ficar chorando por aquilo que eu não fiz certo, mas vou assumir integral responsabilidade pelo erro. O erro em nossas vidas, ele precisa ser pedagógico. Toda a nossa educação nos leva a compreender o erro com um sentimento de culpa. Então, eu errei, eu me sinto culpado. O sentimento de culpa, ele nos traz a iminência de sermos castigados. Então, erro relacionado à culpa e relacionado a castigo. Nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que mudar a partir de nossas casas, com nossos filhos. As escolas precisam mudar. Muitas vezes, professores prestam um desserviço ao mundo ao trabalharem o erro com o aluno sob a forma de castigo, sob a forma de punição. A partir do momento que eu começo a compreender o erro não como culpa, mas sim como responsabilidade, e entre culpa e responsabilidade existe uma diferença muito grande. Eu não me sinto culpado pelo erro, mas me sinto responsável. Não vou me eximir da responsabilidade, vou procurar compreender o que aconteceu. E aí vou agir de forma proativa para que isso não aconteça mais. Dentro das empresas, por que muitos funcionários escondem os erros cometidos? Eles apontam nos outros, isso acontece muito. Quem foi? Ou justifica o seu erro, na verdade sabe que errou, ou às vezes faz de conta que nem sabe, né? E coloca a culpa no outro. Isso acontece muito? Acontece muito, mas acontece por quê? Porque o erro está relacionado à punição. Então, se eu sei que meu chefe me punirá caso eu erre, não é que eu não vou errar, eu não vou apresentar o meu erro. E dessa forma, meu chefe não vai me punir. Mas a partir do momento que nós não mostramos, não deixamos com que os erros apareçam, eu vou continuar errando, vou continuar me equivocando, vou continuar não conseguindo resultados. Então nós temos que nós precisamos, de alguma maneira, acabar com esse conceito de erro e punição. É erro e responsabilidade, chamar a responsabilidade para si, se autoanalisar, usar o erro de forma pedagógica. O erro tem um papel fantástico, fabuloso em nossas vidas. Eu gosto daquele, como eu já falei a semana passada, sobre os exemplos. Se a gente pudesse citar um exemplo, professor, justamente disso, a pessoa que errou,
errou, não falando desses nomes nacionais que a gente já citou, internacionais, enfim, mas alguém que está nos assistindo, aquela pessoa que está nos assistindo agora, ela errou, e aí, como fazer? Como chamar essa responsabilidade então para si? Se você, na sua casa, ok, costumeiramente, ao perceber que o seu filho fez alguma coisa de modo errado, ele não fez aquilo que você pediu, você vai castigá-lo de alguma forma, um castigo físico, ok, ou um castigo de restrição, sem conversar sobre o problema, você simplesmente castigou, você restringiu alguma liberdade do teu filho, mas você não conversou sobre o fato. É provável que daquele momento em diante ele comece a esconder tudo o que acontecer. Ele não vai trazer para você com tranquilidade, com segurança o erro. Algo que eu procuro passar para minha filha, e olha que como pai talvez eu não seja o melhor dos exemplos, mas é algo que acontece lá em casa. Erra também, como todos. Exatamente, eu procuro dizer, filha, nunca tenha medo de trazer qualquer erro, qualquer problema para o teu pai. Saiba que eu vou te ouvir, saiba que a gente vai conversar. Que legal. Não tenha medo, traga, não importa o que, faça isso. Porque a partir do instante que você agir dessa forma, conseguiremos achar uma alternativa boa, uma saída legal. E isso no mercado de trabalho também, né? Da mesma forma, Susan, o que eu encontro de chefes, de pessoas que ocupam cargo de comando e muitas vezes extremamente mal preparadas, demonstram de que as empresas vão bem mais por obra e intervenção do Divino Espírito Santo do que provavelmente por competência. Porque muitas delas acabam não tirando proveito dos equívocos. Se a cada semana o gerente, o coordenador de uma área de trabalho tirar um tempo para avaliar os erros cometidos e procurar construir em cima daquilo para que isso não volte a acontecer, os resultados sempre serão muito bons. Acredito que errar não é humano. Acertar é humano, mas como de modo inevitável o erro vai acontecer, vamos aprender com ele. Quanto melhores podemos nos tornar a partir do momento que a gente avalia o equívoco que aconteceu ontem. Essa é a nossa caminhada, é assim que tem que ser. Transformar o erro no seu acerto. Agora, professor Jair, vai ter uma palestra que o senhor vai ministrar, que vai ser agora no dia 17 em Brusque, é isso? Exato, que palestra é essa? É muito mais que uma palestra, Suzano, é um workshop, workshop de 6 horas. Uau, legal. São 6 horas de trabalho, vai ser no dia 17 agora de julho. Vai acontecer em Brusque. Dia 17 é uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Não essa agora, na outra? Na próxima sexta, não sendo essa, né, a partir das 4 horas da tarde, um evento voltado para lideranças. Falaremos de gerenciamento e liderança, abordando assuntos como o papel do líder, o papel do coaching, que é uma ferramenta muito moderna, onde o coaching é o cara que trabalha os equívocos de uma forma proativa, de uma forma positiva, justamente aquilo que estávamos dizendo. Legal. Okay? Vamos falar de vários assuntos assim extremamente importantes para quem está conduzindo equipes. Dia 17. Todo mundo pode participar? Pode participar, a gente está à disposição, nos liguem, a gente faz uma visita, o pessoal lá da empresa vai estar apresentando o trabalho, ok? Dia 17 lá em Brusque. E até semana que vem a gente fala mais sobre Falaremos isso também, mais. Esse vai ser o nosso assunto. Mais então informações, opa, o Pikachu deixou cair o fone dele, faz parte. Então mais informações no www.construindoconhecimento.com.br. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Obrigado a você, até. Valeu, querido.